Jesus, aleluia, Pai. Aleluias, glória a Deus. Quem pôde sentir assim a presença de Deus aí nessa noite? Aleluias, Deus tem coisas grandes a realizar em nome de Jesus, amém? Que você possa estar disposto, amém? Pode se sentar. Você que trouxe a sua Bíblia, pegue ela aí na sua mão. Aleluias, glória a Deus. Abra ela no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Aleluias, eu quero, junto com vocês aqui, lermos um texto muito conhecido da palavra de Deus, né? Uma ministração aí, na realidade um texto, né, que ele, né, muitos ministros, muitos pregadores ministram, né, sobre esse texto bastante conhecido, que é o texto onde fala sobre aquela mulher que tinha uma enfermidade, né, que era o fluxo de sangue ali, né, uma mulher que tinha ali uma enfermidade, e que através do poder de Deus, através de Jesus, ela recebeu aquele milagre, amém? E é isso que Deus tem para nós, amém? Nós temos que acreditar que nós servimos a um Deus de milagres, amém? É um Deus de maravilhas, né? Por isso, né, eu creio que estamos aqui, né, numa campanha onde nós estamos, né, buscando isso para cada um de nós, buscarmos viver milagres, né, viver coisas impossíveis, coisas sobrenaturais, coisas que nós não podemos explicar, né? É isso que Deus tem preparado para nós. Então, o Evangelho de Marcos, a partir do capítulo de número, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 25. Marcos 5, 25. Eu coloquei até como tema, aqui nessa ministração, eu coloquei: faça o possível e tome posse do seu milagre, amém? Você pode falar isso para o seu irmão ao lado? Diga para ele assim: olha, faça o possível e tome posse do seu milagre. Amém? É difícil ou é fácil, irmãos? Vivemos isso em nome de Jesus. Vamos aprender aqui através dessa palavra, né? Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, né, diz assim a palavra do Senhor: e certa mulher que havia 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a sua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Amém? Glória a Deus. Como eu falei, um texto muito conhecido, né? E esse texto justamente trata, né, de um grande milagre realizado por Jesus, né? Algo que Jesus fez de uma forma sobrenatural. Para entendermos melhor esse texto, primeiro nós precisamos entender o que realmente é um milagre, né? O que é um milagre? Porque a gente fala, essa palavra milagre é uma palavra muito bonita, não é verdade? A gente fala: meu Deus, né, milagre, assim, é algo que soa até de uma forma gostosa, né, uma palavra muito boa da gente se falar. Mas o mais importante é nós, acima de nós declararmos e acharmos que é uma boa palavra, é nós também vivermos isso, amém? Alguém gostaria de viver grandes milagres aí em nome de Jesus? Então é isso que Deus tem para nós. Então o milagre é o ato ou acontecimento fora do comum, né? O dicionário diz isso, né? Inexplicável pelas leis naturais. Então isso é milagre, é aquilo que nós naturalmente não conseguimos entender, pode-se dizer assim, de uma forma mais prática, né? Nós não temos como compreender de que forma aquilo aconteceu, e justamente porque aconteceu o quê? Um milagre. E a cura dessa mulher, eu pergunto para você, foi um milagre ou não foi um milagre, irmão? O que vocês acham? Com certeza, né? Sem dúvida alguma, né?
não podemos ter dúvida, né, que foi um milagre. Mas por que foi um milagre? Será que você já parou para pensar, né, por que aconteceu esse milagre na vida dessa mulher? Será que não poderia ser de forma diferente? Será que Deus não poderia, de repente, Jesus não poderia ter feito de outra forma? Ou, né, a gente vê nesse texto aqui que essa mulher, ela buscou, né, de algumas maneiras tentar, né, a cura sobre a vida dela. Poderia ser de uma forma diferente, não é verdade? Mas a gente sabe, né, que essa passagem, esse texto aqui que nós lemos aqui, ele está, né, declarado, está escrito nos 3 evangelhos, né? Nos 3 evangelhos tem esse mesmo texto escrito de formas aí um pouquinho diferentes, mas mostrando essa realidade, mostrando justamente o que Jesus fez, o que aconteceu ali naquele momento. E isso trouxe, né, uma marca, né, a marca do milagre, que é isso que Deus tem para nós em nome de Jesus, amém? Deus tem a marca do milagre sobre nós. Então nós precisamos entender, e eu analisando um pouquinho sobre isso, né, Deus ministrou algumas coisas no meu coração e eu queria estar passando para vocês, né, o que aconteceu em cima desse texto que nós lemos aqui. No versículo 25, logo declara, né, e certa mulher que havia 12 anos, ela tinha, né, um fluxo de sangue, ou seja, fazia 12 anos que aquela mulher, ela tinha uma hemorragia, né, ela tinha ali uma enfermidade, né, a gente sabe que é uma enfermidade, né, de repente nos dias atuais a gente pode achar que essa enfermidade não é tão grave como era na época de Jesus, porque hoje a medicina, né, provavelmente tem aí formas de curar, formas de tratar, né, formas de melhorar muito, né, toda essa condição de hemorragia daquela mulher que tinha naquela época. Mas a Bíblia diz que ela ficou ali por um período ali de 12 anos sofrendo aquela enfermidade. Mas o interessante é que mesmo com aquela enfermidade, na vida dela havia muitos impedimentos para ela conseguir vencer aquela enfermidade e viver um grande milagre. E é isso que eu quero falar para você aqui nessa noite, que eu e você precisamos vencer todos os obstáculos para nós vivermos grandes milagres, amém? Vencer os obstáculos, isso é o primeiro tópico que eu coloquei aqui, porque foi o que aquela mulher fez, irmão, foi o que aquela mulher fez. Se você analisar todo o contexto, se você buscar, né, existem teólogos, né, existem muitas fontes aí, né, falando justamente sobre essa passagem, mas se você for perceber, você vai ver que aquela mulher, é o que nós declaramos, né, foi uma mulher guerreira, foi uma mulher realmente que não voltou atrás, foi uma mulher que lutou, foi uma mulher determinada, foi uma mulher que vivia ali numa condição de uma enfermidade que naquela época era realmente uma enfermidade muito difícil de se lidar, era algo assim muito difícil, mas ela venceu. Fala para a pessoa ao seu lado, você também vai vencer, irmão. Deus quer que nós venhamos a vencer, você acredita nisso em nome de Jesus? Deus quer, irmãos, que nós venhamos a viver milagres, assim como Ele quis que essa mulher pudesse viver ali grandes milagres, Deus também quer que nós venhamos a viver. Então 12 anos, né, que a sua hemorragia não parava, ela era considerada impura, irmãos. Naquela época, a pessoa que tinha esse tipo de enfermidade, ela era mais ou menos associada a um leproso, né? O leproso, ele tinha que ficar o quê? Afastado, né? Ele não podia ter contato com as pessoas, e ela, com essa enfermidade, ela era muito comparada a um leproso, né? E por isso ela sofria muito, ela era considerada impura, né? E como impura, ela tinha que ficar, né, isolada, ela tinha que ficar totalmente separada. Isso era um obstáculo, era algo que ela tinha que vencer na vida dela. Imagina, irmãos, como emocionalmente, né, estava aquela mulher, porque ela não podia, né, ter comunhão com as pessoas, ela não podia conversar com as pessoas, ela não podia se relacionar, ela não podia fazer nada disso, ela tinha que ficar o quê? Separada, isolada. Imagina como que era a mente daquela mulher, imagina como que era, né, o lado emocional daquela mulher, mas ela venceu em nome de Jesus, amém? Ela venceu toda essa situação. Existe pelo menos 3 níveis, né, de isolamento ali que aquela mulher viveu ali naquela época, né? Ela viveu ali um nível, né, de isolamento na sua área familiar, na sua própria área conjugal, né? Na Bíblia não diz exatamente se aquela mulher era uma mulher solteira, se ela era casada, né? Eu
lendo ali também não consegui visualizar, né, qual era o estado civil, pode-se dizer, ali daquela mulher. Mas a gente pode imaginar, se ela fosse uma mulher solteira, ela não tinha condição de se casar, não é verdade? Porque ela não podia, né, se aproximar ali das outras pessoas. Se ela fosse uma mulher casada, também ela sofreria grandes dificuldades, porque a hemorragia não daria a condição dela ter um relacionamento ali como marido, ali com seu marido, como casal. Ela não poderia ter, então ela sofria isso. E ela também não poderia, né, ter filhos. E a gente sabe que naquela época, irmãos, não é que nem hoje, né? Hoje, de repente, a pessoa, né, tem um filho e às vezes até abandona, não dá o valor necessário para o filho. Não, naquela época, era uma época onde o filho era algo ali muito desejado. Uma mulher que não tinha filho ali naquela época era considerada assim um nada mesmo, pode-se dizer. Então, ela sofreu tudo isso na vida dela, mas ela venceu em nome de Jesus, amém? Eu estou falando tudo isso para que você entenda, irmãos, que existe formas de nós vencermos, existe condições de nós ir adiante, de nós realmente não retrocedermos, e nós caminharmos, vencermos aí todos os obstáculos para viver grandes milagres em nome de Jesus, amém? Então que você possa entender que existe condição. Se aquela mulher conseguiu, irmão, será que você não consegue em nome de Jesus? Fala para a pessoa ao seu lado, você consegue, irmão. Ela venceu também, né, uma outra área, né, um outro nível na vida dela, que é um nível social, né, porque ela era considerada impura, ela não podia tocar em ninguém. Imagina só, irmãos, ela não podia ser tocada pelas pessoas e também não poderia tocar nas pessoas. Ela não podia, ao menos, né, dar um abraço para uma outra pessoa. Ela não podia abraçar outra pessoa. Será que você pode abraçar o seu irmão ao lado aí nesse momento? Ela não podia fazer isso, irmão. Ela não podia tocar. Imagina como que era a vida dela. É bom ou ruim receber um abraço, irmão? O que você acha? Você acha que foi bom ou foi ruim você receber um abraço do seu irmão ao lado aí, da sua irmã? É algo maravilhoso, irmãos. É a gente poder sentir ali, compartilhar. Isso traz alegria, né? Traz um ânimo. Eu posso ver aí o rostinho de cada um de vocês pela alegria de ter abraçado a pessoa do seu lado, né? De repente é o seu cônjuge, de repente é um irmão, um parente, uma pessoa que veio próxima de você, e você se alegrou simplesmente porque eu pedi para você abraçar essa pessoa, e você tinha condição de abraçar essa pessoa. Mas aquela mulher, ela não tinha condição de abraçar as pessoas, mas mesmo assim ela venceu, irmão. Mesmo assim ela venceu, mesmo assim ela foi adiante. Então é algo tremendo mesmo. Essa mulher foi realmente uma mulher vencedora, uma guerreira, né? Uma mulher muito especial, e que você possa se espelhar nisso em nome de Jesus. Ela venceu também uma outra área na vida dela, que é a área da própria, pode-se dizer, da área religiosa, pode-se dizer assim. Porque naquela época a mulher que tinha essa enfermidade, ela não podia entrar no templo, irmão. Ela não podia, como nos dias atuais, pode-se dizer assim, ela não podia ir até a igreja. Então, ela queria de uma certa forma, e era uma mulher, né, que estudiosos aí declaram que era uma mulher judia. Pode-se dizer assim, era crente, nos dias atuais. Ela era judia, ela conhecia a palavra, ela conhecia Deus, ela sabia, ela acreditava em Deus, tinha fé em Deus. Mas ela não podia ir até o templo para adorar ao Senhor, não podia ter essa condição de se colocar na presença de Deus. Então isso era uma barreira na vida dela. Mas mesmo assim ela venceu, amém, irmãos? Mesmo assim ela venceu. Então ela pôde realmente vencer todos os obstáculos. Teve outros obstáculos na vida dela, mas esses eu creio que foram obstáculos ali que poderia ter impedido ela de receber o grande milagre que ela recebeu através de Jesus. Aí eu pergunto para você, o que tem sido como obstáculo na sua vida para você viver um grande milagre? Será que você já parou para pensar nisso? O que está fazendo, o que está me impedindo com que eu venha conquistar aquilo que eu tanto desejo? Alguém tem sonho aqui em nome de Jesus? Alguém tem objetivo de vida? Alguém tem propósito de vida aqui nessa noite? Amém? De repente o sonho que você tem, o propósito que você tem, de repente hoje você enxerga como um milagre. De repente você olha, poxa, mas eu tenho esse desejo, eu tenho esse sonho, mas só um milagre pode fazer com que isso aconteça. Era mais ou menos o que eu creio que aquela mulher ela estava pensando. Ela tinha uma enfermidade, fazia 12 anos, e de repente existia
tantos obstáculos ali para ela receber aquela cura. E ela recebeu a cura, e ela recebeu o milagre, amém? E eu creio que Deus, trará esse milagre para nós também, em nome de Jesus, amém? Olha o que diz o versículo 26: e que havia padecido muito, com muitos médicos, despendido de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então olha o que aconteceu. A mulher, ela tinha aquela enfermidade, ela era uma guerreira, ela venceu muitos obstáculos, ela lutou, ela guerreou, e diz aqui que também ela procurou de várias maneiras, irmãos, várias maneiras. Ela procurou médicos ali naquela época, ela gastou muito dinheiro, diz a Bíblia aqui que ela gastou todo o seu recurso, buscando de uma certa forma a cura daquela enfermidade sobre a vida dela. Diz aqui esse trecho que nós lemos aqui. Isso mostra que aquela mulher, ela não se conformava com aquela enfermidade, não se conformava de maneira nenhuma, ou seja, ela não aceitava ser daquele jeito. E eu coloquei como segundo tópico aqui, olha, não se conforme em ser infeliz. Fala isso para as pessoas ao seu lado: não se conforme em ser infeliz, amém? Não se conforme em ser infeliz, irmãos. Sabe por que Deus escolheu a sua vida? Sabe por que Deus te separou? Sabe por que Deus te deu direito à salvação? Porque Ele quer ver você feliz, amém? Você acredita nisso? Ele não quer que você tenha uma vida de sofrimento, uma vida de derrota, uma vida só de dificuldade, não. A vontade de Deus para mim e para você é que você seja feliz, que eu venha ser feliz também, venha ser realizado, que eu venha ser abençoado. Essa é a vontade de Deus para nós. Então nós não podemos nos conformar com a infelicidade, não podemos, porque foi o que aquela mulher fez. Ela não se conformava, irmão, de maneira alguma. Ela tinha enfermidade, ela lutava, eu creio que a mente dela trabalhava assim a todo vapor, dizendo: não, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso mudar essa situação na minha vida, eu não me conformo, ter essa enfermidade, não poder ser curado. Eu creio que a mente dela trabalhava dessa forma, e é muitas vezes a forma que eu e você também devemos pensar, devemos agir. Não devemos aceitar que a infelicidade venha alcançar a nossa vida. Existe algo que muitas vezes o ser humano, ele tem muita facilidade de se adaptar com as coisas, não é verdade, irmãos? O ser humano, ele é muito adaptável, então muitas vezes a pessoa está sofrendo uma dificuldade, e ao invés dela buscar a mudança, buscar a transformação, o que ela faz? Ela acaba se adaptando, e com isso ela acaba aceitando aquela dificuldade sobre a vida dela. Isso é verdade ou mentira, irmãos? É a pura realidade. A gente pode ver, às vezes a pessoa passa por uma dificuldade, às vezes a pessoa tem uma enfermidade, às vezes a pessoa não tem recurso financeiro, vive ali uma vida de pobreza, e a pessoa ela fica buscando meios de se adaptar a continuar vivendo aquela vida. Ela não busca meios de muitas vezes se adaptar para mudar aquela vida dela, ou lutar para mudar aquela vida, mas que eu e você venhamos a fazer isso em nome de Jesus, amém? Venhamos realmente a lutar, a batalhar para viver aquilo que Deus tem para nós, não o que o diabo tem para nós, irmãos, porque é isso que o diabo tem para nós. O diabo tem tudo de ruim que você possa imaginar, toda a tristeza, o inimigo tem isso preparado para nós, mas Deus não. Deus tem o melhor preparado para mim e para você, amém? Deus tem realmente algo que venha ser o melhor sobre a nossa vida, e é nisso, e é nessa promessa que nós devemos estar presos, estar ligados em nome de Jesus, amém? Então não aceite muitas vezes as palavras do diabo declarando o fim, declarando aí a derrota sobre a sua vida, A gente pode ver muitos personagens bíblicos aí, que muitas vezes o inimigo lançou, uma palavra, ou veio uma palavra contrária, e eles não se apegaram naquelas palavras, mas eles se apegaram em Deus, amém? Eles se apegaram realmente nas promessas de Deus. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas preparadas para mim e para você, irmão. Tem muita coisa de Deus para nós. Então é isso que nós devemos viver, aquilo que Deus tem para nós, não o que o diabo tem para nós, amém? O que o diabo tem para nós temos que lançar fora, não podemos aceitar, não podemos realmente nos conformar com isso, mas que venhamos a lutar pela mudança em nome de Jesus, amém?
né? E tem exemplos aí, por exemplo, né, Abraão, o próprio Abraão, né, existia uma promessa de Deus sobre a vida dele, você sabe, conhece a história, né, que ele seria pai de multidões, que, né, através da vida dele, né, viria ali um filho, né, um filho chamado filho da promessa. E de repente, né, Abraão estava ali numa condição que para ele, né, muitas vezes ali ele olhava ali aquela situação, ele não conseguia, sua esposa era estéril, não podia ter filhos, e ele estava ali, e de repente Deus fez o quê? Operou um milagre, amém? E nasceu Isaac, e ele venceu, irmão, ele venceu. E Deus tem vitória para você em nome de Jesus, amém? Deus quer que você vença em nome de Jesus. Imagina Moisés, irmão, de repente ali diante daquele mar, né, o mar vermelho, né? Alguém aqui já abriu o mar em nome de Jesus? Alguém já abriu o mar? Irmão, vocês não abriram o mar ainda? Brincadeira, né? Mas você vê, imagina só o mar, né, diante do mar vermelho ali, Moisés conduzindo o povo, e de repente, né, ele viu uma situação naquele momento, diante do mar vermelho, ele viu uma situação do que? De fim. É como se o diabo tivesse declarado para Moisés, falando assim: olha Moisés, todo esse povo, né, você, sua família, todo mundo vai morrer. Era como se o diabo tivesse declarado isso na vida de Moisés. Mas o que aconteceu? Deus abriu o mar, o povo passou a seco, e eles receberam a vitória em nome de Jesus, amém? Por quê? Porque ele acreditou, né? Em nenhum momento da Bíblia, é tão interessante essa passagem de Moisés, que em nenhum momento da Bíblia diz que Moisés olhou para trás, que Moisés desistiu, né? Que Moisés simplesmente ficou reclamando. Não, irmãos, ele não fez isso. Ele simplesmente, né, se ligou em Deus, clamou a presença do Senhor, estendeu ali o cajado assim como Deus falou, né? Fez aquilo que Deus havia determinado, e simplesmente o milagre aconteceu na vida dele. Então ele foi adiante, ele realmente pelejou, ele lutou, ele acreditou, ele teve fé, ele teve determinação, ele foi adiante, ele viveu um milagre. E ele viveu um milagre, e você vai viver o seu milagre em nome de Jesus, né? Daniel também na cova dos leões, de repente você olha para aquela história e você fala assim: poxa, mas Daniel foi lançado ali no local onde tinha leões ali, né, famintos, ferozes e tudo mais. De repente o diabo olhou para aquilo e falou: poxa, é o fim de Daniel, acabei com a vida do Daniel. Mas foi isso que aconteceu, irmãos? Não foi isso. Por quê? Porque a manifestação de Deus aconteceu. Por quê? Porque Daniel era temente a Deus. Pergunta para a pessoa ao seu lado: você teme a Deus, irmão? Você acredita em Deus de verdade? Pergunta para ele. Ou só de brincadeirinha? Ou só mais ou menos, né? Porque tem gente que acredita em Deus, não, é mais ou menos, eu acho que Deus pode, sabe? Não sei não, eu acho que Deus pode. Irmão, Deus pode ou não pode? Deus pode, pronto, ponto final, né? A gente não pode ficar acreditando naquilo que o diabo lança sobre nós. Se o diabo tivesse, né, se Daniel tivesse acreditado nas palavras do inimigo na vida dele, ele estava morto naquela situação. Mas não, né? Tudo foi para a honra e glória do Senhor, amém? Foi um grande testemunho. A gente lê na Bíblia, a gente se engrandece, a gente vê o mover de Deus, porque é isso que Deus tem para nós. Deus quer que a glória dele venha se manifestar através das nossas vidas em nome de Jesus, amém? Né? Até mesmo aqueles homens lá, né, Sadraque, Mesaque, Abednego, né, os homens que foram lançados ali naquela fornalha, né, você conhece também a história e sabe que, né, ali houve uma manifestação de Deus. O próprio Jesus passeou no meio da fornalha, né, diante ali de uma situação de derrota, né, o próprio inimigo, né, declarou ali: olha, é o fim, vai acabar com a vida deles, e de repente Deus operou um grande milagre, amém? Por quê? Porque eles foram adiante, eles acreditaram, eles não se conformaram, irmãos. Todos esses que foi falado aqui, Abraão, Moisés, Daniel, né, essa mulher do fluxo de sangue, eles não se conformaram com a infelicidade, eles realmente acreditaram em Deus, buscaram a mudança e viveram um milagre em nome de Jesus, amém? Né? Será que dá para nós entendermos aquilo que Deus tem para nós? Qual é o milagre, aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer? Então não se conforme, irmãos, faça a diferença em nome de Jesus, amém? Acredite no Deus que você serve, acredite no Deus que você realmente, né, veio aqui essa noite buscar em nome de Jesus. Você veio buscar a Deus aqui nessa noite, amém? Então creia nele, irmão, creia nele, né? Às vezes é difícil a gente acreditar em Deus assim, porque a gente não enxerga, né? O ser humano quer pegar nas coisas, né? Mas de maneira alguma, né, nós vamos pegar a Deus, porque Deus é Espírito, e como Espírito nós não podemos enxergar, mas nós podemos sentir, amém? Você pode sentir a presença do Senhor, amém? Você tem sentido a presença de Deus aqui nessa noite, amém?
que você possa dar essa liberdade para que o Espírito Santo venha tocar na sua vida. Olha o que aconteceu, versículo 27, que diz assim, olha, ouvindo falar de Jesus, ainda da mulher do fluxo de sangue, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou na sua veste, Então você vê o que aquela mulher fez para receber a cura ali naquele momento. Ela não fez, irmãos, nada tão, pode-se dizer assim, nada tão super, hiper diferente, não, irmão. Porque Jesus, ele estava passando, tinha uma multidão à volta, e aquela multidão, de uma certa forma, tocava em Jesus. Todos que estavam ali tocavam em Jesus, irmão. Tocava, encostava em Jesus, esbarrava em Jesus. Então, de repente, ela não fez algo ali, super, hiper, sobrenatural para ela receber o milagre, não, irmão. Ela fez algo simples. Ela simplesmente tocou em Jesus. E eu pergunto para você tem tocado em Jesus, irmão? É simples, irmão. É algo simples. Deus não quer que nós venhamos a virar de ponta cabeça, a plantar bananeira, a sair rolando para a esquerda e para a direita, não, irmão. Jesus quer simplesmente que você toque nele e receba o seu milagre, amém? Ele quer realmente que você faça algo simples. Por isso eu coloquei aqui, olha, para fazermos algo simples. Essa terceira atitude que aquela mulher fez, algo simples, simplesmente foi lá e tocou. Não foi nem em Jesus, irmão, que a Bíblia diz que ela não tocou em Jesus, ela tocou, em alguns evangelhos fala que é na orla, do manto de Jesus, que eram os fiozinhos que ficavam ali, na roupa de Jesus. Ela tocou simplesmente naqueles fiozinhos ali, aqui está falando que tocou nas suas vestes, porque a orla fazia parte da veste ali de Jesus, corretamente, tocou ali na sua veste. Então ela não chegou a tocar em Jesus, ela tocou, simplesmente nas suas vestes ali de Jesus. Foi algo simples, algo ali muito comum, e a partir daquilo ela recebeu o milagre, amém? A partir daquilo ela recebeu o milagre. Versículo 28, olha só aqui a intenção daquela mulher, que fala assim, olha, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então olha só o que passava na cabeça daquela mulher naquele momento, mostrava para ela, passava na cabeça daquela mulher, se tão somente eu tocar nas vestes, eu sararei. Isso é ter fé, isso realmente é acreditar em Deus, acreditar no milagre, porque ela estava simplesmente pronta e preparada para fazer algo simples. Ela queria simplesmente tocar ali nas vestes, e foi o que ela fez, ela tocou nas vestes. Só que antes dela tocar nas vestes, a mente dela, o coração dela, a intenção dela, toda a estrutura dela estava ligada em Deus, estava ligada naquilo que ela ia fazer. Ela tinha fé, ela acreditava, porque antes mesmo de ela ser curada, ela já acreditava nisso, e simplesmente ela colocou a sua fé em ação. Fala para a pessoa ao seu lado, você tem colocado a sua fé em ação? Ela já estava visualizando a sua cura através do toque nas vestes de Jesus. Ela já visualizava, ela já enxergava. Será que você pode enxergar pela fé aí o seu milagre em nome de Jesus? Enxergar aí a mudança, a transformação? Será que a sua mente, será que já pode visualizar isso em nome de Jesus, irmão? Ou será que você ainda está preso na dificuldade, no obstáculo, e tudo isso que nós falamos aqui, de coisas erradas, ruins, que de repente aconteceu com aquela mulher? Ou você já está avistando o milagre de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Avista o milagre em nome de Jesus. Ela recebeu o milagre porque ela teve uma simples ideia, algo muito simples, ela mesma declarou, se eu apenas tocar, na veste de Jesus, eu serei curada. Tem algo simples que podemos fazer também para sermos abençoados, de repente, algo que todo cristão tem que fazer, que é algo simples, mas infelizmente muitas vezes nós deixamos de fazer, que é o que se chama oração. É simples ou não é simples, irmão? Nós orarmos. E você tem orado por um milagre em nome de Jesus? Você tem colocado em oração o milagre que você quer que Deus venha realizar na sua vida? É simples, irmãos, mas infelizmente tem muitas pessoas que não fazem isso, não colocam em oração. Como também jejuar,
é algo de repente, né, muito simples, você deixar, né, de alimentar algo, tirar algo, né, que sacia aí a sua carne, para que você tire um momento com Deus, busque a Deus. E muitas vezes a pessoa acaba não fazendo isso que nós falamos que é algo simples, amém? É algo muito complicado nós jejuarmos, sim ou não, irmãos? Pode ser que, né, para alguns seja complicado, de repente você fala, não, para mim é algo de outro mundo. Não é, irmão. Todos nós podemos tirar um alimento, né? Você não precisa jejuar, né, 24 horas, não precisa ficar o tempo todo sem, né? Tem pessoas que não conseguem mesmo. Eu particularmente também, né, para mim ficar 24 horas sem me alimentar é algo, né, muito difícil mesmo. Então eu tiro, né, uma refeição, eu tiro, né, algo que eu gosto muito, né? Eu gosto de tomar café, então muitas vezes eu tiro o café, tiro, né, o doce, tiro algo ali que venha o quê? Saciar a minha carne. Para quê? Para que eu possa, né, ter realmente o meu espírito, né, sobrepondo sobre a minha carne, amém? Algo simples, irmãos, mas muitas vezes nós deixamos de fazer. Então quando nós não fazemos esse algo simples, orar, jejuar, ler a Bíblia, né, de repente vir à igreja com fé, com determinação, acreditando. Às vezes a pessoa vem à igreja, né, como se diz, só para cumprir tabela, né? Às vezes ela fala assim, eu vou na igreja porque na igreja hoje tem culto e não tenho nada para fazer, então eu vou para a igreja. De repente, se a gente vem para a igreja dessa forma, irmão, pela misericórdia de Deus, Deus pode nos abençoar. Mas se você vier com determinação no seu coração, com ousadia, e falar assim, Deus, eu vou para a sua casa, eu vou para a igreja, eu vou pisar na igreja, e quando eu pisar na igreja, o Senhor já vai abrir as portas, já vai liberar, já vai tirar, já vai mudar, já vai transformar. Então se você vier com essa fé, irmão, meu Deus, pode ter certeza que você vai receber em nome de Jesus, amém? Porque você vai vir com algo até mesmo simples, irmão, não é complicado, mas você vai vir com o quê? Com a sua fé depositada em Deus, que esse é o propósito do nosso coração. A nossa fé tem que estar depositada em Deus, para Deus vir e liberar aquilo que nós precisamos em nome de Jesus, amém? Então faça coisas simples para que você venha receber o seu milagre, como aquela mulher fez. E olha o que aconteceu, versículo 34, que fala assim, olha, e ele lhe disse, filha, a sua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Recebeu um milagre, sim ou não, irmãos? Recebeu um milagre, recebeu tanto o que ela gostaria de ter sobre a vida dela, porque ela lutou muito, irmão. Ela lutou demais para ela poder ter a vida dela mudada, para ela poder, né, receber aquela cura. Ela lutou, ela batalhou e ela recebeu. Jesus foi e entregou o milagre sobre a vida dela, amém? E Jesus vai entregar o seu milagre em nome de Jesus, amém? Diante de tudo isso que nós falamos, de todo esse trecho, de toda essa passagem, né, eu até notei aqui, olha, todas essas atitudes, né, demonstraram que exigiu uma ação da mulher para que o milagre acontecesse. Por isso eu coloquei até como tema, né, faça o possível e tome posse do seu milagre. Faça o possível e tome posse do seu milagre. Então olha que interessante, nós, né, quando analisamos esse contexto, nós percebemos que todas as atitudes demonstraram que aquela mulher, ela agiu de uma certa forma para o milagre acontecer, ou seja, exigiu fazer algo possível para se conquistar o milagre, que é algo impossível. Deu para entender isso em nome de Jesus? Então aquela mulher, ela fez tudo que para ela, dentro das condições dela, era possível. Aí a partir disso ela viveu o seu milagre, que era impossível, amém? Ela viveu isso sobre a vida dela. Muitas vezes achamos que porque estamos na igreja, Deus tem que fazer tudo por nós. Às vezes nós achamos isso, e por isso nos tornamos até mesmo crentes preguiçosos. Então olha só, irmãos, o que aconteceu aqui. É interessante porque na realidade, aquela mulher, ela lutou muito nas possibilidades dela, naquilo que ela podia fazer, para ela viver o impossível. Porque o possível, irmão, somos eu e você que fazemos, mas o impossível é Deus que faz, amém? Você acredita nisso? O milagre é Deus que faz, o restante, o possível que tiver dentro das nossas possibilidades, nós temos que fazer.
Então de repente você necessita de algo sobrenatural sobre a sua vida, mas a gente às vezes como cristão, a gente tem, pode-se dizer, meio que essa fantasia na nossa vida, porque nós achamos que Deus tem que fazer tudo por nós. Nós achamos que Deus, Ele tem que operar um milagre, Ele tem que fazer um milagre, realizar um milagre, pronto, acabou e pronto, e a gente se fica de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. E não é bem dessa forma, irmão. Nós precisamos fazer o possível para Deus realizar o impossível, realizar o milagre. Deus, Ele não faz o que para nós é possível, Ele faz o milagre, ou seja, aquilo que é impossível. Então o que depende de nós, o que depende de mim e de você, nós precisamos fazer. Amém? Você está entendendo aqui em nome de Jesus? Então preste atenção naquilo que você necessita como milagre na sua vida, aquilo que depende de você realizar, de você fazer, você tem que fazer, amém? Aquilo que depende de você. Agora, o que não depende de você, o que depende de Deus, deixa que Deus vai fazer a favor da sua vida em nome de Jesus, amém? Mas o possível, você tem que fazer. Você tem que se esforçar, você tem que lutar, você tem que fazer aquilo que é possível. A mulher fez isso, irmão. Ela fez isso. Ela fez tudo que era possível dentro da condição de vida dela, para ela conseguir vencer aquela situação e viver o milagre. E diante do possível, ela fez tudo o que ela podia. E num certo momento Deus foi lá e realizou um milagre sobre a vida dela. Por quê? Porque ela já tinha feito tudo aquilo que era possível para ela, amém? Então que nós venhamos a ter isso no nosso coração. Para que o milagre alcance a sua vida, você precisa fazer tudo o que você pode fazer, tudo o que é possível para você fazer. Às vezes a gente vê exemplos de pessoas, né? Por exemplo, de repente a pessoa tem o desejo de prestar um concurso público, né, de passar aí de repente numa boa faculdade, de conquistar ali um bom emprego. Muitas vezes isso para as pessoas, né, para algumas pessoas, né, pode até ser um milagre. Fala, não, é um milagre, eu passar em um concurso público, num cargo muito bom, é um milagre, vai ser um milagre para a minha vida. Mas eu pergunto para você, o que você está fazendo dentro do seu possível para você viver esse milagre? Amém? Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Porque às vezes, irmãos, a gente só fica esperando Deus. A gente fala, não, Deus vai preparar, Deus vai vir e vai me dar todo entendimento. Eu vou prestar ali, de repente até mesmo no concurso, eu vou fazer a prova e Deus vai vir e vai bradar e as coisas acontecendo e tal. Irmão, se nós não estudarmos para a prova, se nós não fazemos aquilo que é possível, você acha que Deus vai realizar um impossível, um milagre? Infelizmente Deus não vai realizar, porque na realidade nós não estamos fazendo aquilo que é possível para nós, amém? Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Eu estou mexendo com vocês para que nós venhamos a entender que existe a necessidade de nós fazermos a nossa parte para vivermos grandes realizações, amém? Para vivermos grandes milagres. Existe essa necessidade. A gente não pode simplesmente, né, deixar, como se diz aí, a responsabilidade toda para Deus, esperando as coisas acontecerem, e muitas vezes a coisa não acontece, as coisas não mudam, as coisas não se movimentam, e de repente a gente acaba o quê? Se frustrando, desanimando, achando que Deus não faz, achando que as coisas não acontecem, mas a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, amém? A culpa é nossa, por quê? Porque Deus, Ele sabe a forma de agir, Ele sabe o momento certo de agir, e depende de cada um de nós para vivermos esses milagres em nome de Jesus, amém? Então, esse é um exemplo, né? Pode ser, né, que fazer o impossível, o seu possível seja até difícil, irmão. Às vezes você fala assim, poxa, eu preciso de um milagre, mas eu não sei de que forma, né, o que eu posso fazer para conquistar esse milagre, né? Existe algo muitas vezes que a gente esquece, que, né, na realidade, né, se nós pedirmos, se nós declararmos, se clamarmos a Deus, nós receberemos, que é o que nós falamos que, né, é o nome que se chama sabedoria. Alguém já ouviu falar de sabedoria? Então a partir do momento que nós buscamos sabedoria a Deus, né, como Salomão fez, irmãos, imagina a cena, né? Salomão tinha que conquistar ali, tinha que dominar ali, tinha que ser um rei ali de uma grande nação, todo perdido ali na situação, né, no início ali do seu ministério, do seu reinado ali. E de repente ele estava numa situação que ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? E o que Salomão fez? Ele pediu sabedoria para Deus. Deus deu ou não deu, irmão? Deu muito mais. Então muitas vezes nós precisamos pedir, Deus, me dê sabedoria para que eu possa fazer o possível para viver um milagre sobre a minha vida, amém? Quem está entendendo aqui, amém?
pedir sabedoria para Deus, pedir realmente que Deus venha dar todo entendimento, toda sabedoria, todo conhecimento, para que você possa andar, trilhar o caminho que agrada a Deus e poder conquistar ali o seu milagre em nome de Jesus, amém? Quem gostaria de conquistar grandes milagres nessa noite em nome de Jesus, amém? Eu creio que você apresentou a Deus aí o seu milagre, e Deus tem toda a condição de entregar sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Então que você possa crer nisso e viver isso em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé nesse momento, aleluias.